E se de repente você começasse a se transformar num pântano, o que você faria? Você deixaria isso acontecer ou não? Olá, tudo bem contigo? Seja bem-vinda e bem-vindo. Eu me chamo Arimar Fabiano Ferreira, sou artista plástico e escultor com especialização em arte-terapia na educação e saúde. E esse é o canal Viver Arte, um canal criado com o objetivo de mostrar como a arte e o fazer artístico podem transformar para melhor a vida das pessoas, principalmente daquelas que não são consideradas artistas. Neste vídeo, vamos conhecer uma lenda que, através do seu simbolismo, vai nos revelar um grande ensinamento. Sabe qual? O que devemos fazer para não sermos transformados num pântano em determinadas situações. Complicado isso, não é? Para você, o que significa ser transformada ou transformado num pântano? A lenda que vamos ver se chama A Lenda das Areias. Ela foi publicada neste livro, Histórias da Tradição Sufi, uma coletânea de lendas que foram reunidas sob a coordenação da professora Nícia Grilo e publicado pelas edições Dervish. Eu fiz um vídeo baseado nela. Vamos ver juntos e depois conversamos? Com vocês, A Lenda das Areias. Prestem bastante atenção. Um rio que partiu de sua nascente na montanha distante, depois de passar por todos os tipos e espécies de territórios, finalmente chegou às areias do deserto. Assim como ele tinha atravessado todos os outros obstáculos, tentou atravessar aquele, mas percebeu que a sua água desaparecia nas areias, na mesma rapidez que chegava. Estava convencido, no entanto, que seu destino era atravessar aquele deserto, mas ainda não havia como. Então, uma voz oculta, vinda do deserto, sussurrou: O vento atravessa o deserto e o rio também pode. O rio alegou que ele podia precipitar-se contra a areia, mas só conseguia ser absorvido. O vento podia voar e por isso ele podia atravessar o deserto. Chocando-se com violência da sua maneira habitual, assim você não pode atravessar. Você irá ou desaparecer ou tornar-se um pântano. Você deve permitir que o vento possa transportá-lo ao seu destino. Mas como isso pode acontecer? Permitindo-se ser absorvido pelo vento. Essa ideia não era aceitável para o rio. Afinal, ele nunca tinha sido absorvido antes. Ele não queria perder a sua individualidade. E uma vez que a tivesse perdido, como saber se ela poderia ser recuperada? O vento executa essa função. Ele eleva a água, a carrega sobre o deserto e depois deixa-a cair novamente. Caindo como chuva, a água se torna novamente um rio. Como posso saber que isso é verdade? É dessa forma. E se você não acredita,
você não pode tornar-se nada mais do que um pântano. E mesmo que levasse muitos e muitos anos, certamente não seria a mesma coisa que um rio. Mas eu não posso permanecer o mesmo rio que sou agora? Em qualquer caso, você não pode permanecer assim. Sua parte essencial é levada embora e forma um rio novamente. Você é chamado da forma que você é hoje porque você não sabe qual parte de você é a essencial. Quando o rio ouviu isso, certos ecos começaram a ressoar nos seus pensamentos. Vagamente, lembrou um estado em que ele, ou parte dele, havia sido carregado nos braços do vento. Também lembrou, ou lhe pareceu, que isso era o que realmente deveria fazer, mesmo que não fosse o mais óbvio. E o rio elevou seus vapores nos braços acolhedores do vento, que suave e facilmente os levaram para cima e à distância, deixando-os cair suavemente logo que alcançaram o cume de uma montanha a muitos e muitos quilômetros de distância. E porque teve suas dúvidas, o rio pôde recordar e gravar fortemente em sua mente os detalhes de sua experiência. E pensou: Sim, agora tenho minha verdadeira identidade. o rio estava aprendendo, porém as areias sussurraram. Nós sabemos porque vemos isso acontecer dia após dia. E porque nós, as areias, nos estendemos por todo o caminho que vão desde as margens do rio até a montanha. E é por isso que se diz que o caminho no qual o rio da vida tem que continuar a sua jornada está escrito nas areias. Nós sabemos porque vemos isso acontecer dia após dia. Muito bacana essa lenda, não é? Eu gostaria de destacar alguns aspectos e fazer alguns comentários. Antes, eu queria dizer que nesses comentários eu estou compartilhando as minhas impressões pessoais sobre a lenda. Impressões que, obviamente, podem ser diferentes de outras interpretações, certo? Inicialmente, eu queria fazer um agradecimento muito especial à querida amiga Lídia Maria, que nos doou a sua belíssima voz interpretando As Areias do Deserto. A Lídia é especialista em dança, cantora e compositora com carreira internacional de destaque. Obrigado, Lídia. Espero poder contar com sua participação em vídeos futuros aqui no canal. Essa lenda fala de uma situação onde uma coisa inesperada acontece e provoca uma crise. Na lenda, a forma como o rio costumava superar os obstáculos não estava servindo para aquela situação. Então, surge a voz das areias do deserto, e ela dá a solução para aquele problema. Algumas pessoas já consideraram essa voz como sendo uma voz divina, relacionada ao sagrado. Outros a consideram como sendo a voz do nosso inconsciente individual ou coletivo.
Mas, independentemente da interpretação ou significado que é dado a essa voz, o importante é nos atermos à orientação que ela dá para que a situação seja resolvida. E o que ela orienta a ser feito? Que o rio altere a sua forma, a ponto de ser leve o bastante para ser absorvido e carregado pelo vento, que por sua vez o levará sobre o deserto até uma montanha onde ele lentamente voltará a ser um rio novamente e seguirá o seu caminho. Naquela situação, se ele não fizer isso, ele será transformado num pântano. São várias as situações que podemos fazer analogia a essa situação, não é? Essa de alguém estar se transformando num pântano. Que situações de vida você acha que podem ser associadas a essa situação? O que poderia levar uma pessoa a se transformar num pântano quando ela nasceu para ser um rio? Como estamos num canal que pretende tratar de coisas relacionadas à arte e ao fazer artístico, eu vou considerar que a criatividade é um potencial humano fundamental que pode nos ajudar a não nos transformarmos em um pântano. Acredito que existam pessoas que neste exato momento estão correndo um sério risco de se transformarem em um pântano porque não se reconhecem criativas e seguras o bastante para lidar com as difíceis situações nas quais se encontram. Mas e aí? Como a arte e o fazer artístico podem ajudar nessas situações? No fazer artístico, podemos desenvolver e exercer a nossa criatividade e a liberdade na tomada de decisões, de uma forma segura e lúdica. Principalmente tendo o apoio e a orientação de profissionais como arte-educadores, arte-terapeutas e artistas que tenham disponibilidade para compartilhar o seu processo de criação. A arte, sendo um espelho da humanidade, nos dá a oportunidade de conhecermos várias realidades que foram criadas ao longo da nossa história. E desta forma, possibilita a ampliação do nosso campo de referências. Nas obras de arte dos artistas de todos os períodos, podemos ver que verdades diferentes já aconteceram. Podemos ver que o que era considerado errado num período é aclamado no outro. Que culturas ao redor do mundo tiveram e têm valores que às vezes são extremamente antagônicos. E que existem várias possibilidades de existência. Vendo essas possibilidades, ampliamos a nossa visão de mundo e de nós mesmos. E assim, abrimos um espaço na multidão para que reconhecemos a nossa própria individualidade. Uma das coisas que a arte e os artistas de todos os tempos têm de luminoso para nos dar de exemplo é o destemor. Eles nos dizem que podemos ser destemidos o bastante para experimentar novos caminhos e novas formas de expressão e atitude. Às vezes harmonizando razão e emoção, ousadia e cautela, e outras vezes nem tanto. Voltando à lenda. Se você reparar, o rio começa afirmando que o que as areias propõem é impossível. Num determinado momento, a sua inflexibilidade se reduz e ele começa a fazer questionamentos. E é esse fato de fazer questionamentos que é essencial para que a criatividade se realize. Uma ação seja realizada e algo novo venha a existir. Veja que para o rio, o fato dele estar sendo absorvido pelo deserto é uma situação que está totalmente fora do seu controle, enquanto que permitir ser absorvido pelo vento é uma atitude que depende única e exclusivamente dele. É uma atitude que ele tem um controle para decidir que sim ou que não. Um outro aspecto muito importante naquela situação foi a colaboração das areias, do vento e da montanha. As areias com sua sabedoria e o vento e a montanha com suas disponibilidades para auxiliar e o seu acolhimento sereno e despretensioso. A transformação do rio naquela situação aconteceu devido a um trabalho em equipe. Muitas pessoas estão se transformando em pântano por não admitirem receber ajuda. Para elas,
permitir ser absorvido e carregado em momentos de necessidade pode até mesmo ser um sinal de fraqueza. E, curiosamente, há casos onde as pessoas que gostam de ajudar aos outros, são aquelas que menos admitem serem ajudadas. Outra coisa são os comportamentos e atitudes que sempre funcionaram e não funcionam mais. Isso é uma coisa muito difícil de ser percebida pela própria pessoa. Geralmente é mais fácil ser percebida pelo olhar do outro. Na lenda, as areias dizem que a situação está sendo difícil para o rio porque ele não sabe qual parte dele é a essencial. No caso do rio, seguir o seu caminho de uma forma diferente era uma coisa muito temerosa. Entretanto, ele optou por superar os seus temores e se permitiu transformar e ser carregado pelo vento. Embora ele estivesse numa situação em que não havia outra saída possível, ele decidiu por seguir o seu caminho. Ele poderia ter deixado as coisas como estavam, não é? Mas ele não desistiu. Ele tentou o que foi possível, superando todos os seus medos e incertezas. Aqui acho que vale uma observação importante. Existem momentos de crise, como no caso do rio, momentos em que a transformação necessária aconteceu de forma consciente. Entretanto, há casos onde a consciência pode não estar presente por vários motivos. Me refiro aos casos onde a atuação de profissionais das áreas de saúde mental, como psicólogos, psicanalistas e psiquiatras, é necessária e fundamental. Muitas pessoas temem o auxílio desses profissionais, temendo assim como o rio, talvez, achar que isso é um sinal de fraqueza ou menos-valia. O auxílio desses profissionais é extremamente importante para que uma pessoa não se transforme num pântano. A lenda termina com as areias dizendo que, porque teve suas dúvidas, o rio pôde recordar e gravar fortemente em sua mente os detalhes da sua experiência. Isso fala da importância da experiência, da vivência consciente de determinadas situações para que uma transformação efetiva e permanente aconteça. Muito bacana essa lenda, não é? Mas você sabe que existe realmente um rio que deságua num deserto e não consegue seguir adiante? É o rio Okavango, lá na África. Entretanto, ele não se transforma num pântano, e sim numa espécie de oásis. Vejam só. Ele nasce em Angola e deságua no deserto de Botsuana. Junto com seus afluentes, ele forma o chamado Delta do Okavango, um lugar onde a vida acontece de forma plena e a natureza esbanja beleza e vitalidade. Estou falando desse rio porque todos os meus comentários sobre a lenda das areias ficaram focados na questão do rio ter chegado ao deserto e começar a se transformar num pântano. Agora eu queria chamar a atenção para um aspecto que é oposto a isso, que é isso. Ao invés de pântano, um rio se transforma num oásis e desta forma passa a ser um lugar de referência para que animais e plantas e humanos desenvolvam suas vidas em harmonia. Estou chamando a atenção para esse aspecto porque há situações de vida onde as pessoas não têm controle algum sobre o que está acontecendo com elas. Situações que muito facilmente podem ser associadas a de estarem se transformando num pântano. Entretanto, elas optam por serem oásis. Quando falo isso, penso no cientista Stephen Hawking, que foi acometido de uma doença irreversível, mas que mesmo assim continuou a irradiar sabedoria e ser uma fonte de inspiração e referência da capacidade humana de superar limites. Penso também no nosso Aleijadinho, que também foi acometido de uma doença que afetou o seu bem mais precioso como escultor, as suas mãos. Apesar disso, quando não pôde mais segurar suas ferramentas, ele pediu que elas fossem amarradas às suas mãos e, com a ajuda de seus auxiliares, produziu algumas das obras mais impressionantes da arte brasileira, se tornando também uma bela referência e inspiração. Aqueles que, ao invés de se transformarem em pântano, optaram por serem oásis.
Em muitos aspectos, o fluxo de nossas vidas pode se assemelhar ao fluxo do rio da Lenda das Areias. Muitas vezes, momentos de crise exigem de nós um olhar e uma escuta mais sensível sobre nós mesmos e sobre a realidade na qual nos encontramos. Em alguns momentos, além da nossa voz interior, uma voz externa também pode se fazer necessária para que o fluxo de nossas vidas siga adiante, pelos vários caminhos possíveis. Eu acredito que seja qual for o caminho a ser trilhado, a integração da arte e da expressão livre e genuína pode fazer com que esse fluxo único e especial, que é o fluxo de nossas vidas, seja pleno de descobertas e ressignificações. Eu faço um convite para que nos próximos vídeos aqui no canal continuemos a caminhar juntos através dos universos da arte, onde todos os caminhos são possíveis, até mesmo aqueles que ainda não foram criados e que dependem de você para que passem a existir. E desta forma, ao final ou ao início de cada dia, termos a consciência de que o caminho pelo qual estamos trilhando e a forma com a qual optamos caminhar através dele seja o mais adequado para aquele determinado momento de nossas vidas. E desta forma, saborearmos a plenitude de viver arte. Gostou da Lenda das Areias? Se possível, faça um trabalho sobre a parte que você achou mais significante. Pode ser um desenho, uma colagem de fotos de revistas ou uma pequena maquete. E compartilhe suas impressões sobre a lenda e sobre o trabalho que você fez nos comentários. Elas serão muito bem-vindas. Se você está conhecendo o nosso canal agora, assista também o vídeo de inauguração onde eu falo sobre os nossos objetivos. Se você gostou, se inscreva no canal e compartilhe com familiares e amigos. Isso é muito importante para que o canal ganhe relevância aqui no YouTube. Eu ia mostrar nesse vídeo algumas atividades realizadas na Oficina de Arte Terapia para Idosos no programa UFESPA na Universidade Federal Fluminense, mas o vídeo ficou muito grande. Fica para o próximo vídeo, ok? Até lá e fiquem bem.